A paz do Senhor, meus queridos. Amados, nós estamos aqui para estudar a lição de número 8 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas. Vamos começar então para mais uma lição abençoadíssima. Claro que eu queria começar, antes de tudo, agradecendo a vocês que têm acompanhado, têm assistido. Estarei fazendo também nesse vídeo mais agradecimentos, mas eu tenho deixado mais para o final para que a gente consiga ser mais dinâmico e não perca aí o foco da nossa aula. Então vamos começar primeiro a nossa aula, ok? O título é, como eu já disse, o início da civilização humana. São 8. Vamos ler então o textuário da nossa lição. Ele diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Está no livro do Gênesis, capítulo número 4, verso 17. A verdade prática nos diz assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Veremos isso nesta lição. A leitura bíblica em classe encontra-se lá em Gênesis capítulo 4 também, é claro, mas dessa feita ela vai dos versos 1 ao 16, o qual nós não estaremos lendo para ganharmos tempo aqui dentro desta gravação, dentro deste vídeo. Introdução. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Então está aí, meus queridos, para darmos início a mais um estudo. Falaremos agora, passaremos a partir de então a falar sobre a civilização humana, ok? Este aí é o ponto, este é o foco, esta é a chave do nosso ensino. E o primeiro tópico, ao qual nós começaremos aqui, diz assim: a origem da civilização humana. Neste tópico, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como um meio de subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Então, a princípio, falando desse ponto. Para começar, eu queria fazer aqui uma consideração inicial. Por se tratar, é claro, de uma aula de uma escola bíblica, cabe a você, professor, cabe a nós, professores, entendermos que, uma vez que nos é dado um conteúdo, nós precisamos ser fiéis ao conteúdo que nos é dado. É claro que, se detectarmos em tal conteúdo alguma espécie de falha, alguma divergência, alguma incoerência, com todo o amor, toda a dedicação, toda a unção na direção de Deus, a gente vai corrigir isso. Mas, a princípio, a ideia que eu quero passar é que nós temos um cronograma definido. Então, o bom é que nós, professores, ao lermos o tópico, o título do tópico e o início dele ali, a gente possa dar a entender aos nossos alunos que estaremos falando a respeito daquilo que está sendo proposto nesses tópicos. Então, nós temos 3 títulos em cada subtópico aqui, ou seja, 3 títulos, um para cada subtópico. O primeiro é Definindo a Civilização, o segundo é O Casamento como Base da Civilização, e o terceiro, a Subsistência da Civilização. Então, é sobre isso que nós estaremos falando aqui. Então, vamos começar falando sobre a definição de civilização. Já que o tema é civilização, então é bom que se comece essa aula compreendendo, entendendo o sentido desse termo, dessa expressão, civilização. Então vamos lá. Definindo a civilização. Segundo o dicionário Boas, civilização é o conjunto de aspectos peculiares da vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então, para começar isso aqui, vou explicar isso. Logo que ocorreu a queda, nós percebemos o seguinte: o homem fora expulso do jardim do Éden, e a partir daí o homem passa a ser lavrador da terra. Lembrando que Deus já havia dado essa missão ao homem. Tá? Vamos ver já isso aqui com mais detalhes. Mas a ideia é que o homem começa a cumprir aquilo que Deus havia dito. O que Deus havia dito ao homem? Pedido, dentre as muitas coisas que Deus falava com o homem, a saber, com Adão e Eva. Deus havia dito: crescei e multiplicai, povoai a terra. Então, esse crescimento, essa multiplicação, esse povoar na terra, tá?
esse povoamento da Terra, isso é o que nós conhecemos hoje como civilização. Esse crescimento, essa expansão, tá? Essa multiplicação de pessoas pela Terra, e cada uma delas trabalhando, construindo, edificando, tá? Se unindo, vivendo em conjunto, isso é o que nós chamamos de civilização. Então, você, professor, repasse isso aí, explique isso aos seus alunos. Ainda dentro disso, vamos lá. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? É uma pergunta interessantíssima, cuja resposta está contida aqui. Pergunte isso aos seus alunos, e antes que você leia para eles a resposta, professor, deixe com que eles respondam, permita com que eles venham falar e comentar algumas coisas dentro daquilo que você propôs. É um ponto importante para a sua aula, vai agregar muita coisa e vai fazer o principal, que é dar aos nossos alunos a oportunidade de participar. Então, haverá uma coparticipação, tá, dos nossos alunos quando nós perguntarmos e deixarmos com que eles deem, na visão deles, o que seriam, tá, as suas respostas. Então, a resposta da lição é sim, haveria, sim, civilização. Por quê? Pois nessa hipótese, o processo da civilização seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Então, vamos lá. Haveria civilização caso Adão não tivesse pecado, não tivesse o processo, por assim dizer, se não houvesse o pecado de Adão? Sim. E além de haver civilização, a nossa civilização seria melhor hoje. Pensa numa civilização sem pecado, então sem erro, sem culpa, sem morte, sem medo, sem destruição. Uma civilização na qual também a terra estaria bem, porque lembra de uma coisa, e é bom que a gente leia Romanos 8, a partir do verso 12 em diante, para entender um pouco a respeito disso aí. A queda trouxe malefícios não só para o homem, não só para a natureza humana. Não só a natureza humana foi afetada com o pecado, mas, por conseguinte, toda a Terra. O planeta Terra, como nós o conhecemos hoje, é um resultado da entrada do pecado no mundo. Então, muitas coisas, catástrofes que nós vemos aí, problemas climáticos, muitas coisas que acontecem hoje no mundo, Terra, além, é claro, de uma intervenção divina, vamos ver isso no final, mas são fruto, são resultado da entrada do pecado no mundo. Então, uma vez que o pecado no mundo, o pecado não teria entrado, melhor dizendo, no mundo, a nossa civilização viveria melhor hoje. Tá? O plantio, a colheita, a igualdade social, racial, todas essas coisas que muitos ONGs, militantes, pessoas lutam para que haja hoje, ou pelo menos essa é a visão passada por eles, nenhuma dessas coisas, tá, no que tange a um mundo destruído, falido, aconteceria. Então, tudo que muitos lutam por paz e igualdade, como eu disse, ocorreria porque a civilização seria uma civilização perfeita. E a Terra seria, ou estaria da forma como Deus a planejou, tá? Originalmente falando. Segundo ponto aí, o casamento como base da civilização. Então, nós já sabendo o que é civilização, tendo já essa definição de civilização, sabendo que o pecado não tiraria a civilização, ela continuaria, mas que ele a alterou, agora nós vamos entender o seguinte, como é que se propagou, como é que começou a civilização? É isso que você vai trabalhar aí, professor, nesse segundo subtópico. Então, o casamento como base da civilização. Então, o casamento que é a base, ou seja, a civilização começou a partir do casamento. Vamos ler e explicar melhor. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Capítulos 5 e 10, claro, né, de Gênesis. Então, essas genealogias que nós vemos aí em Gênesis, genealogias no livro de Gênesis, elas mostram a concepção, por conseguinte o nascimento, por conseguinte o crescimento, e desse crescimento a expansão. Então, a civilização como nós a conhecemos hoje teve seu início a partir da união entre Adão e Eva, lembrando que ambos eram casados. Né? Deus os casara, Adão e Eva foram casados por Deus. Então, o casamento é a base para a propagação. Vimos isso em lições anteriores aqui também, dessa editora CPAD. Mas o casamento é a base para a procriação, para a propagação, para a expansão e para o crescimento. Tá? Então, precisamos entender isso aí. E o exemplo disso, só lermos essas genealogias. Capítulo 5,
Agora vamos falar de Adão, período a idade de 150 anos, gerou Sete, depois viveu 800 anos após isso, e teve filhos e filhas, capítulo 5, verso 4 de Gênesis. Então, fora a partir do casamento deles, de Adão e Eva, da união deste casal, homem e mulher, Adão e Eva, a saber seus nomes, é que a civilização teve início. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como uma sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Então, a família, lembrando que a família foi instituída antes da igreja, isso aí é notório na Bíblia. Então, a igreja como temos hoje, esse padrão, não estou falando de congregação, congregacional, não. A igreja, como nós conhecemos, servos do Senhor ao redor do mundo, tal, todo o mundo. A base que nós temos hoje, ainda assim, a base disso é a família. Assim como a base da civilização humana é a família, a base da igreja, dos salvos em Cristo, também é a família. Então, isso aqui é bom que a gente apresente para os nossos alunos e explique um pouquinho sobre isso aí. Então, o casamento, tá, que é a união bíblica entre um homem e uma mulher, aprovada por Deus, é, instituída por Deus, tá, embasada por Deus, então é o casamento. O meio de propagação humana é o casamento e o meio do crescimento e da expansão da civilização também é o casamento. Tá? Vamos lá, então, para o outro ponto aqui interessante. A subsistência da civilização. Eu falei para vocês serem uma aula resumida, então eu não a gravarei como eu tenho feito as demais. Tá? Quem sabe na próxima eu estenda um pouco mais o assunto. O terceiro subtópico aí, a subsistência da civilização. Então, definimos, e esse que deve ser o ponto, professor. Eu não sei como você vai estar trabalhando aí, as fontes que você vai utilizar, de repente são fontes diferentes da que eu utilizo para dar aula, mas ainda que haja fontes diferentes, o conteúdo é o mesmo. Esse que é o ponto que nós devemos focar dentro da escola bíblica. É o mesmo conteúdo, a maneira como nós vamos explanar esse conteúdo, explicar esse conteúdo, apresentar esse conteúdo, tá? Descrever esse conteúdo, é que vai ser analisada lá de acordo com as nossas aulas. Então, na sua aula que você vai ter isso. Mas o interessante é que você não perca esse foco, tá? Não perca a ponta da corda aí. Ou seja, então, se o tópico é a origem da civilização humana, o que nós devemos fazer, a princípio, definir o que é civilização, ok? Mostrar que a base dessa civilização, o início dela, todo o processo que dera início à civilização, partiu desta união, do casamento de Adão e Eva, de ambos, tá? Que Deus os casara e assim instituía. Vamos então para o terceiro subtópico. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. E há vários textos aqui mostrando. Salmo 128, 2, 2 Tessalonicenses 3,10. Quer o homem tivesse pecado, quer não, não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Jesus disse, né, meu pai trabalha até agora e eu também. E, além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado, devido à enfermidade do planeta. Então, vamos lá, outro ponto que é interessante, gente. Então, definido o que é a civilização, mostrando a base da civilização, como ela teve início e propagou-se, nós vamos falar agora sobre a subsistência. Como é que a civilização perdura? Como é que nós ainda temos hoje a civilização? É claro que há uma intervenção divina, vamos ver isso lá na frente, tá? Mas eu quero falar somente dessa parte aqui em especial, que é ligada ao trabalho. Uma das formas de subsistência da civilização é o trabalho. Tá? Então, o ser humano trabalhando, tal trabalho dá ao ser humano capacidade e recurso para que a sociedade continue, para que a civilização humana perdure. Tá? Lembrando que Deus havia dito isso para Adão, né? Para que Adão pudesse lavrar. Deus criou Adão e o pôs para lavrar a terra, lavrar ali, guardar o jardim. E Deus disse, né, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine ele. Entenda essa expressão, domine sobre as aves do céu, animais da terra, répteis e outros seres também. Então, o que é o interessante entender isso? A civilização humana ela tem sua continuidade através do trabalho, tá? E esse trabalho, eu não estou falando de respeito a emprego, você vai entender onde eu quero chegar,
Trabalho, eu falo da ação do homem na luta pela sua continuidade, tá? Na sua procriação e, por conseguinte, na sua continuidade aqui na Terra, tá? E na sua perduração aqui na Terra. Então, o homem tem trabalhado com a natureza, tem trabalhado com os recursos, né, que Deus deixou para que o homem pudesse trabalhar. Então, o trabalho do homem é uma forma de propagação, de continuidade, tá, de extensão e expansão da civilização humana. Foque nisso aí, professor, na sua aula com mais clareza. Lembrando, é claro, que o trabalho for algo digno, porque fora dado por Deus. Há quem diga, há quem pense, que o trabalho só veio a existir depois da queda. Ou seja, o trabalho seria um resultado da queda, quando na verdade isso não acontece. Antes mesmo que houvesse a queda, Deus já havia otorgado ao homem que ele trabalhasse, como eu já disse aqui, né? Lavrar a terra, cuidar da terra. Então o trabalho não é um resultado da queda, não é algo que surgiu da queda, veio por causa da queda. Mas o trabalho do ser humano é algo dado por Deus, e para trabalhar de forma especial o homem em si, a dignidade desse homem. Então o trabalho é algo digno e dado a nós por Deus. Porém, esse trabalho que o homem faria, talvez o trabalho não fosse diferente um tanto de hoje, mas o homem não cansaria tanto quanto hoje, o homem não se esforçaria, eu diria, tanto como hoje, tá? E esse trabalho haveria mais resultados para esse trabalho. Então, lembrando que uma das questões que Deus disse ao homem após a queda foi que do suor, né, do seu rosto o homem comeria, e a terra produziria brolhos, espinhos. Então a gente vai ver que o pecado alterou a terra na qual o homem trabalharia nela, e dela extraria aquilo que precisaria, e também alterou, tá, a maneira como o homem trabalha, tá, o esforço, todo esse processo vem do homem. Então a terra ficou, houve uma espécie de contaminação, a terra ficou ruim, houveram problemas na terra ocasionados pela queda e, conseguinte, o pecado, tá? E o que veio gerar isso aí? Enfado, cansaço. O homem hoje cansa, trabalha, trabalha, não adquire o que quer, cansa, cansa, e não consegue, no final de sua vida, aproveitar. Tá? Hoje se trabalha, hoje tem pessoas que têm 3, 4, 5 empregos, quando na verdade alguns não têm nenhum, mas ainda assim a pessoa passa a vida inteira correndo atrás de algo, e quando ela, enfim, resolve descansar, ou quando ele chega à idade pertinente a isso, essa pessoa não aproveita nada, acaba não aproveitando nada daquilo que ela lutou a vida inteira. Ela acaba descobrindo no final da vida, numa idade já avançada, ou não, que ela acaba não tendo tempo nem recurso para gozar de tudo aquilo que ela buscou ao longo da sua vida. Então, esse é um dos problemas. Então, querido professor, primeiro tópico eu diria isso aí, para poder me auxiliar, né, um pouco dentro dessa aula, como eu disse, que será bem breve, bem rápida. Tá? E nas demais aulas eu estarei dando uma ênfase maior. Ok? Então, esse é o ponto. Foque nisso aí. Foque no que seria, conceitue aí, né? Conceitue civilização, esse termo civilização, explique o que é. Traga também a ideia de que a maneira do crescimento populacional vem da união, casamento, a base criada, elaborada por Deus, tá? E da ordem dada ao homem, então não há outro meio senão esse, e que a civilização subsiste por seu trabalho, por sua busca, por sua conquista, e, é claro, também, o principal, pela intervenção, né? Deus agindo no meio dos homens, mas eu vou falar isso no tópico posterior. Então vamos aí para o segundo tópico, tá? A civilização e conflito. Civilização e conflito. Vamos embora. Observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia, a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Então vamos ver exemplos aqui. O primeiro subtópico. Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Sem ambas as atividades, a civilização né, torna-se inviável. Então, vamos começar aqui, a princípio. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, motivado por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Então, nós temos um exemplo bíblico aqui dos primeiros filhos de Adão e Eva, a saber, Caim e Abel. E dentro disso há muitos questionamentos, né? Quem Caim casou. A princípio, gente, nós vamos entender uma coisa. Estamos falando de uma cultura diferente da nossa.
Dentro dessa cultura, que é a cultura judaica, ou a cultura hebreia, se você quiser voltar um pouco mais no tempo, os hebreus, os judeus, eles, para relatar algo, para trazermos uma narrativa, nem sempre estão interessados ou estavam interessados em relatar todas as pessoas que estavam presentes ali, que faziam parte da narrativa. Simplesmente eles destacam e destacavam as pessoas que seriam, eu colocaria os protagonistas, tá? As principais pessoas envolvendo aquele relato. Então, no caso de Caim e Abel, quando eles levam esse sacrifício, essa oferta, né, melhor dizendo, ao Senhor, não quer dizer que só existissem 4 pessoas ali no mundo naquela época. Que só existia Adão e Eva, Caim e Abel. Tá? Porque muitos se perguntam, mas com quem Caim casou depois? Gente, nessa cultura hebreia, como eu disse aqui, é diferente. Então, não precisaria escrever todos que ali estavam. Tá? Simplesmente, quando há um assunto, quando há um fato importante, destaca-se as pessoas nos quais este fato é pertinente, com quem aconteceu, por que aconteceu, para que tenhamos a ideia, tá, do que aconteceu. Então, esse é o ponto a se focar. Nós, é claro, quando vamos narrar uma coisa, nós ocidentais, principalmente hoje, a gente vai contar um detalhe, suponhamos, houve um assassinato. A gente geralmente coloca, haviam 200 pessoas no local, das pessoas havia uma certa quantidade de idosos, crianças. A gente vai narrando o fato, ou até mesmo antes de narrar o que aconteceu, a gente vai colocando, descrevendo o ambiente, tá? E dizendo quem estava ali. Coisa que não é pertinente, nem era naquele tempo aos judeus, porque o que eles queriam realmente é traçar e narrar aqui o fato. Então, por isso que você vai ver Caim e Abel, Adão e Eva, e não vai ver outras pessoas, a não ser a mulher com quem Caim casou. Isso quer dizer que já havia muitos homens ali, muitas mulheres. Possa ser, sim, a Caim e Abel os primeiros, tá? Mas a quantidade de anos que eles viviam, o próprio Adão é um exemplo disso, 930 anos, dá tempo e dá-nos a entender, nos mostra que foram nascendo muitas pessoas. Como Caim e Abel, o relato de ambos mostra eles levando as ofertas, e mostra-nos o primeiro homicídio, o primeiro caso de inveja. Então, por isso, eles estão em destaque, tá? Não que não houvesse, ou melhor dizendo, não que, que só houvesse essas pessoas, essas 4 pessoas na Terra, ou 5, né, com a mulher de Caim. Mas a ideia é que eles, por serem destaque do texto, estão aqui apresentados. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos para vocês aí. Vamos lá. Então, eles levaram sua oferta. Naquele momento, Caim levou dos frutos da terra, Abel levou ali um cordeiro, imaculado, um cordeiro. E pela fé, Abel acertou em sua oferta, Caim assim não procedera, porque o coração dele era mau. Não é que a oferta dele era ruim, não tinha, como alguns dizem, fruto estragado, podre, meu Deus, não, um bicho saindo do fruto. Não era nada disso não, gente. A oferta dele, a princípio, era boa, no que tange visivelmente falando. Tá? A natureza ali daquela oferta, a estrutura da oferta de Caim era boa. O problema é que, como Caim não tinha um coração bom, o texto vai dizer que Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Então, foque nesse ponto, professor. Eu sei que você vai ter mais tempo que eu aqui. Então, a questão principal ali é essa. O problema estava, talvez, eu acredito que tenha lições aqui posteriores que vão falar com mais detalhe, eu vou explicar isso melhor. Então, o foco ali, o ponto é esse, tá? Não havia só 4 pessoas ali, havia mais. Os hebreus destacam somente os principais, os protagonistas da história ali, né? Eu colocaria assim. Por isso, só estão destacadas essas 3 pessoas. Então, foque nesse ponto. Nós entendemos o quê? Então, isso aqui é para mostrar o conflito, os primeiros conflitos da civilização. Então, os primeiros conflitos que nós tivemos após o pecado foram esse aqui: a inveja de um irmão para com o outro, ou seja, de Caim para com Abel, por conseguinte, o homicídio, a morte, né? Esse irmão matando, tirando a vida do seu irmão por essa inveja. E Deus havia dito: olha, se porventura, se não procederas bem, haverá aceitação para ti. Ou seja, dava para resolver a situação, e ele assim não quis, e matou seu irmão. Então está aqui o primeiro conflito que nós vemos. Daí parte para um outro detalhe, que é a cidade de Lameque. Né? Então vamos lá, cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Então esse Enoque aqui, lembrando que a Bíblia ela traz um nome e esse nome se repete. Então muitas pessoas com o mesmo nome. Então vamos ficar atento com esse negócio aqui. Então o Enoque que não é aquele Enoque que andou com Deus e fora por Deus trasladado, não. Tá? É um outro Enoque aqui já da descendência de Caim. Então vamos lá. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Então vamos lá. Assim que matara seu irmão, né, Caim, agora
Deus vai ter com Caim, Caim agora vai dizer, olha, quem me achar vai me matar, então Deus vai pôr uma marca nele, um sinal nele, que em outra aula falaremos disso, que não é o tema da lição, e daí Caim sai errante pela terra e constrói a primeira cidade, dando, né, a essa cidade aqui o nome de Enoque. Né? Vamos lá. Então, o que é interessante aqui? Essa cidade fundada por Caim foi uma cidade marcada por muitas coisas, dentre elas, vamos ver aqui a violência, né, e a banalidade contra a vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou seu duplo homicídio com uma poesia. Né? Está lá em Gênesis 4, 23 e 24. Esse homem feriu 2 homens, matou 2 homens e escreveu ali, ou melhor dizendo, não escreveu, falou, ditou uma espécie de poesia. Tá? E desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matar. Então, gente, esse negócio de você ligar a TV, violência, filmes de ação, explosão, tiro, armamento pesado, é, a pessoa alvejada por bala, né, como eu disse aqui, tiro, pessoas sendo lançadas, cortando cabeça, todo esse tipo de violência que nós ouvimos falar aí, né, em diversas áreas, até violência de cunho sexual, tudo isso a televisão hoje, ou sendo ela TV aberta ou não, né, TV a cabo, TV fechada, isso é algo que é disseminado por essas redes de TV. Então, isso é algo rentável para muitos, é algo lucrativo. Então, a gente percebe que a nossa civilização tem sido contaminada pela violência, pela balbúrdia, pelo problema, pelas intrigas, pelas as adversidades. E isso tem sido a cada dia mais um negócio normal, e inclusive, como foi colocado pelo comentarista, isso tem celebrado. Né? Faz filme com violência terrível e depois faz até Oscar, premiação pelo filme, para a gente ver como está o negócio. Mas vai chegar um tempo, né, que a gente vai perceber aí que, né, a violência ela vai se extirpar, ela vai acabar. Tá? E os homens não vão mais aprender o que é violência. Então, primeiros conflitos. Então, nós estamos falando sobre conflitos. O primeiro conflito está ligado aqui à civilização. Então, lá atrás, no início da civilização, tivemos esse conflito aí, logo após o pecado, que ocorrera entre Caim e Abel. Temos também a continuidade que assim que Caim construiu a cidade, Lameque, seu neto, né, seus ancestrais, também cometeram uma terrível violência na cidade de Enoque, lá criada por ele. Vamos continuar aqui então. Outro ponto que apresenta também o crescimento e a expansão da civilização. A área tecnológica. A tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, ou seja, a civilização de Caim, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande processo tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Então, instrumentos musicais e outras coisas diversas que nós vemos aí foram criados nesse tempo. Né? Muitos deles foram criados pelo descendente de Caim. Então, houve ali uma espécie de crescimento. A civilização de Caim fora se expandindo, crescendo, por assim dizer. Do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, estes seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus, falar o Gênesis 6, né, do 1 ao 3. A partir daí, a iniquidade elas trouxe de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Então, vamos lá. O famoso texto de Gênesis 6, né, aquela velha questão se os filhos de Deus ali eram homens, anjos. Em lições anteriores a gente falou sobre isso. É claro que, se você não assistiu, tá aí, vai estar na descrição, mas, já antecipando, não são anjos. Tá? Os filhos de Deus ali, os Benei Elohim, os filhos de Deus, são, no capítulo 6 de Gênesis, os filhos dos homens, ou melhor dizendo, os filhos de Deus, são descendentes de Sete, né, da geração piedosa de Sete. O que nós vemos aqui, e há uma inferência dentro dessa lição, é o seguinte, é onde o comentarista está tentando trazer aqui, que parece, né, nós pelo menos lendo a Bíblia, que os descendentes de Caim se expandiram mais, evoluíram mais. Inventaram música, instrumentos musicais, metalurgia, esses homens foram crescendo, expandindo, né? Parece que a mente deles eles desenvolveram muitas coisas. E esse desenvolvimento todo que Caim, ou melhor dizendo, a descendência de Caim teve, parece que meio que seduziu, né? Atraiu a descendência piedosa de Sete, pelo fato deles não terem se desenvolvido tanto.
eram mais espirituais, eram mais afetos às coisas divinas, eram mais pela busca a Deus, mas não cresceram tanto no que tange tecnologia. Então, e este foi um dos pontos, além da beleza das filhas dos homens, das filhas de Caim, que seduziu lá, ou trouxe, né, cresceu, fez nascer, brotar no coração dos descendentes de Sete o desejo de se aproximarem, de se mesclarem, se misturarem com o descendente de Caim, gerando toda aquela abominação que nós vimos lá em Gênesis 6, a qual fora o motivo pelo qual Deus destruíra, né, a humanidade, salvaguardando ali somente a família de Noé. No capítulo 6 em diante nos mostra isso, né? Até o 9 ali, livro de Gênesis. Então o motivo seria esse. Então foque nisso aí, professor, e explique esse ponto. Por fim, terceiro, o Deus que intervém na civilização. Vamos falar um pouquinho sobre a intervenção divina na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança da civilização humana. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para fecharmos essa tão breve lição que é de hoje. A intervenção na biografia de cada homem. Então Deus vai intervir na biografia, ou seja, na história do ser humano individualmente falando. O que é biografia? A história individual do ser. Então, em cada homem aí, de maneira individual, Deus age, o ser humano, e também age, intervém na civilização por um todo, por completo, tá? E, por fim, Jesus é a única esperança para toda a raça humana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, na intervenção da biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão. Deus interviu na vida de Adão. Adão pecara, e Deus, né, ali o trouxera novamente para si. As coisas que Adão fizera, Deus mostrou a ele as consequências dos seus atos. Deus agiu na vida de Caim. Caim, inclusive, temeu morrer e Deus ali o preservou em vida. Na vida de Enoque, né, esse Enoque aqui já é o Enoque, tá, que nós estamos falando aqui. Caim e Enoque, nós vamos ver aqui o Enoque que andou com Deus, tá, e Deus o levou. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar ao seu servo. Então Deus intervém na biografia, na vida humana, no ser humano em si, né, individualmente falando, tá? Não só coletivamente, mas nesse caso aqui de maneira individual. Então Deus intervém na minha vida. Ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que é ruim, ele sabe o que eu não preciso. Então, glória a Deus por isso, ele intervém na minha vida, direcionando essa vida a fim de que eu cumpra nesta terra os desígnios dele. Tá? Então isso é interessante poder, que nós podemos fazer e explicar. Então, indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Então, além de Deus agir diretamente, Deus, de maneira indireta, também age. Tá? A maneira, as autoridades que ele constitui, as leis a qual Deus dá, são intervenções também divinas aqui, na vida de cada ser humano. Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou. Não, Deus não se limitou a criar o universo. Ele não só criou o universo, como também não nos abandonou após nos haver formado, nos deixou aí levantar. Não. Ele continua observando, atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Então Deus, ele além de nos criar, ele nos observa, ele nos assiste e, é claro, intervém quando ele julga ser necessário. Outro ponto importante aqui. Vamos lá. A intervenção na história da civilização. Então, deixa eu falar mais um pouquinho que faltou aqui. Ainda no segundo subtópico, no primeiro subtópico. E sempre que necessário, intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. Então, por que Deus intervém? Porque a intervenção de Deus é para que haja, tá, a propagação e que haja subsistência, para que subsista a raça humana, a civilização humana. Se ele não intervisse, nós não estaríamos existindo mais. Então vamos lá. A intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Então vamos ver aqui a intervenção divina. A raça humana ia definhando ia se acabar. A ideia é essa aqui, nesse subtópico, querido. Foque nisso aí, professor. A raça humana ia acabar, deixar de existir, na maneira como ela vivia. Deus, então, interveio. Da família de Noé, Deus repovoou a terra. Então, a intervenção humana garantindo a subsistência. A mesma coisa foi com Babel. A tendência é o ser humano subir, 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 e por conseguinte haveria essa destruição. Deus desceu e disse, desçamos e confundamos o homem.
E a partir daí o homem, então, agora passou a propagar. Assim nós temos as nações, como nós vemos hoje, através e a partir dos descendentes de Noé. Tá? Então isso é interessante, foque nisso. E desde então, vem o Senhor intervindo na história, por intermédio de reinos e impérios. Então, os reinados que conhecemos hoje, toda autoridade constituída, ela vem de Deus. Então, Deus interveio nos reinos, como nós conhecemos, tá? De maneira, como nós vemos aqui, de maneira direta e indireta. Por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Então, Deus também usa, nós vemos aqui, reinos, impérios, civilizações, para trazer ao homem o seu juízo, tá? A sua justiça. Então, exemplos disso, para que eu não fique aqui teologando demais e não entre no detalhe. A própria nação de Israel, o povo de Deus, Deus usou nações diversas para corrigir, trazer Israel para onde ele queria. Deus usou a Babilônia, tal, assim como também usou os medos e os persas, assim como também usou a Grécia, assim como usou os romanos. Deus usou diversas nações. Síria, a Assíria também. Então, o Egito. Tá? Então, Deus, uma das formas de trabalhar no mundo, gerando essa subsistência e mantendo-a, também usando, intervindo na história, no sentido de trazer, tá, os seus desígnios às civilizações. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o terceiro, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Então está aqui. A civilização como conhecemos hoje. Nós vimos aí, definimos o que é civilização, vimos como ela se originou, não se esqueça disso, professor, através desse casal aí, Adão e Eva. Vimos também a maneira pelo qual ela veio crescendo, expandindo, que é através do trabalho, através das criações humanas, tá? Através desse trabalhar, desse agir, desse dinamismo, né, que Deus deu aos seres humanos, as civilizações foram perdurando, crescendo, expandindo-se, tá, e povoando a Terra. Vimos também aqui, é claro, isso aqui já o tópico 2, que essa mesma civilização humana tiveram alguns conflitos do seu início para cá. Tá? Então o negócio já começou muito bem antes do pecado, mas o pecado alterou e trouxe problemas à civilização. Então vimos o exemplo de Caim, vimos o exemplo de Abel, vimos o exemplo de Lameque e exemplos outros como esse aí. Então, vamos lá. Vimos agora, nesse último tópico que eu acabei de ler, que Deus intervém na civilização. Então, não é porque Deus criou que Deus deixou aí, né, a civilização, que Deus não intervém. Há de quem diga que Deus criou os seres humanos e os deixou a mercê, tá, uns dos outros. Não. Deus criou e Deus age ao longo da história. Exemplos disso foram citados aqui no texto. O dilúvio foi uma ação de Deus para repovoar, corrigir um erro humano. Torre de Babel, outro erro que se encaminhava e Deus agiu de maneira soberana e gloriosa. Então Deus, ele age, Deus, ele intervém. Deus intervém na vida do ser humano de maneira individual, na biografia, na história do ser humano, ao longo de sua vida. Sim, Deus vai agindo do início do nascimento dessa pessoa até a morte, a uma ação divina, sim. E Deus também age na coletividade, tá? Em toda a raça humana, país, e para isso Deus usou impérios, né, países, reinos, para que nações pudessem conhecer a vontade de Deus, entender e saber que Ele é soberano. Deus assim o faz. E, por fim, a única maneira, tá, da raça humana se consertar, a única correção para a raça humana, não são só pedidos de paz, como a gente vê aí, de bandeiras brancas, as Nações Unidas se reunindo, tratados de paz, não. A única maneira para a civilização humana realmente chegar aonde Deus quer é através da pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Né? Que haja isso, que haja essa entrega, tá? Que haja esse ponto.
E a vinda de Cristo mostra-nos que Deus não escolheu certas pessoas para amar, para estar com Ele, não. Deus ama toda a humanidade. Deus ama, o amor de Deus estende-se à civilização humana. Deus chama, né, a todos a estarem com Ele, mas nem todos atendem a esse convite. E nem todos querem estar com o Senhor, irão estar com Ele. E que nós possamos entender isso, tá? Que daí foi a aula. Peço perdão a vocês, como eu disse, uma aula bem corrida, bem breve. Tá? Está chegando o feriado, uma série de compromissos, uma série de coisas para fazer, uma agenda um pouco corrida por essa semana, por esse feriado que está vindo aí. E tá, que Deus em Cristo possa falar melhor aos corações de vocês. Está aqui o nosso contato. Se eu não fui muito claro nessa aula, peço perdão e desde já deixo o meu contato à disposição. Só enviar aquele zap abençoado que você pode estar digitando, gravando um áudio aí. Está aí o nosso contato, nosso Facebook, vai estar lá na descrição, você clica lá mais, lá embaixo na descrição. Tem o Facebook, tanto o meu quanto da minha esposa, que é um contato que vocês podem estar nos procurando aí, tá? Para falar um pouco mais conosco. Tem o nosso Instagram também, que você vai estar procurando no Stephen daqui no Luana Guimarães. Você vai estar falando conosco também no Instagram. Tá? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Fiquem com Deus, tenham um feriado abençoadíssimo, embora o feriado, o tema do feriado é um tema bem complicado para o servo de Deus, para o cristão, mas que nós possamos aproveitar esse tempo para pregar, para falar do amor de Deus, para viver esse amor de Deus, para orar e interceder para aquelas pessoas que estarão aí ao longo desses 4 dias, 4 noites aí, fazendo só Deus sabe o que. Então, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, um prazer estar com vocês. A paz do Senhor.